temos um conteúdo super especial aqui agora. A gente preparou uma dobradinha empreendedora. Nós vamos receber aqui no palco uma dupla que sabe como transformar ideias em negócios lucrativos, sustentáveis e de impacto real. Esses dois convidados vêm aqui para falar para a gente como é que o negócio pode sair do zero e chegar aos 100 mil reais por mês. Tá bom, né, gente? Quem quer? Todo mundo quer, né? É sobre isso que a gente vai falar agora. Eu vou convidar aqui os dois. O nosso primeiro convidado que vem ao palco, ele é sócio do 2B Instituto Natural de Empreendedorismo. Ele é especialista em lojas de produtos naturais. E para quem está acompanhando o nosso conteúdo aqui nesses 4 dias, já é um velho conhecido. Todo mundo já conhece ele, ele está aqui nesse tempo todo apresentando os conteúdos, dividindo essa função comigo aqui na arena. Venha pra cá, Bruno Moretti. Muito legal, muito legal. Agora ele troca o crachá. Obrigado, Fê. Agora você troca, né, Bruno? Você tira o seu crachá de apresentador, coloca o de palestrante. Ei, quero dizer que aprendi muito contigo nesses 4 dias. Foi incrível poder apresentar, dividir o palco do Brasil Fair Natural Tech com você, uma grande profissional. Toda a equipe técnica, incríveis. Um beijo, Gi, também. E é uma honra encerrar, né, uma feira tão importante, a maior da América Latina, podendo também... E esse ano eu vou pedir música no Fantástico, hein, Gi? 3º ano consecutivo, viu? Que legal, Bruno. Pra gente foi muito bacana ter você aqui esses dias todos, super astral, muito legal. E agora encerrando como palestrante, vindo mostrar aqui todo o seu conhecimento, toda a sua expertise. Vamos aproveitar, então, esse momento. E para acompanhar o Bruno aqui no palco, eu vou convidar agora o sócio do 2B Instituto Natural de Empreendedorismo e do curso Descomplica a Granel, Bart Lamana. Bart, venha para cá. Torcida organizada para ele, hein? É muito popstar. Obrigado, gente. Olha, Bart, que recepção, hein? Muito Acho que bom. nem o Rony teve essa recepção, viu, Gi? Não é? Meu Deus do céu. Foi Superstar. esperado, né? Esperado esse momento, né? Gente, olha só, todos os palestrantes que vêm aqui, a gente está presenteando com uma garrafa da nossa parceira Paco, garrafa super bonita, personalizada. Olha só, Bruno, agora você ganhou também. Isso, eu fiquei 4 dias tomando a garrafa, esperando esse momento. Muito bom. Muito bom, bem-vindos ao nosso palco, então, agora é com vocês, gente. Muito obrigado, Fê, muito obrigado. Show. E aí, pessoal, vocês estão animados? Ele tem energia para mais um pouquinho de Natural Tech, sim ou não? Ah, não, Gi, não. Pai. Tem energia para mais um dia de Natural Tech, sim ou não? Agora sim. Gente, tem tanta energia que vocês ficaram sabendo que agora a gente vai ter mais de uma Natural Tech por ano? Vocês ouviram isso? Vocês ouviram? Vai ter agora Natural Tech itinerante, cara. Em outubro vai ter, acho que é Fortaleza, em novembro, Rio de Janeiro, tá? Então olha que legal, para quem para não sentir falta, tá? Não é? Então, já estão sorrindo ali, ó. Isso aí. Pessoal, então vamos lá, vamos começar a nossa palestra. Quem que aqui é lojista de naturais? Levanta a mão. Que legal, Bart. Dos 14.500 lojistas do Brasil, tem uma galera aqui. Quem aqui é aluno da mentoria 2B? Levanta a mão. Já tá ficando bom, hein? Em peso, hein? Já tá ficando bom. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre os 7 princípios para faturar mais de 100 mil reais por mês com loja de produtos naturais. Por que a gente vai falar sobre 7 princípios? Porque o Bart atende quase 3 mil clientes lojistas naturais de todo o Brasil. Eu, como gerente da Catarinense, fui por 5 anos. Visitei mais de 5 mil lojas de naturais no Brasil. A gente tem um pouco mais de 14 mil delas. E o que eu e o Bart descobrimos nessa jornada, conhecendo tanta loja de naturais? Que existem alguns princípios. O que é princípio? Princípio é uma base, é um caminho que faz com que uma loja de naturais tenha sucesso, que fature pelo menos a seus 100, 200, 300 mil reais por mês. Existem alguns padrões que a gente, se você seguir alguns caminhos, a chance de você faturar mais, ter mais sucesso com lojas naturais é maior. Então eu e o Bart, nós selecionamos 7 princípios para você que é lojista naturais ter sucesso no seu negócio.
E aqui, né, Bate, é a realização de um sonho. Está aqui dentro nesse palco, está aqui em cima, né? E a 2B Instituto Natural é o primeiro instituto de empreendedorismo para lojistas de produtos naturais de todo o Brasil. A gente teve um evento mais cedo agora, das 10 a meio-dia, umas 60, 70 pessoas, onde a gente pôde transformar, contando um pouquinho da nossa história. Mas falando em história, Bart, quem é o Bart? Por que o Bart está aqui agora, no principal palco da Naturaltech? Qual a sua relação com lojas naturais? Toda vez que eu falo como mentor de loja de produtos naturais, a galera fica pensando assim, caramba, mas de onde tem tanto conteúdo? Porque ele é representante comercial. Então é algo que não bate muito bem. Então só para vocês entenderem de onde veio toda essa vivência. Então meu pai foi dono de uma das principais lojas de produtos naturais da Zona Cerealista, uma das primeiras, e a gente morava em cima. Quem aqui conhece o São Vito, o Armazém São Vito, a Zona Cerealista? Em cima do Armazém São Vito, hoje é depósito, mas foi a nossa casa por muito tempo. Morei ali em cima uma eternidade. Então, meu pai trazendo esse tipo de produto a granel por muito tempo naquela região e atendendo o Brasil inteiro, eu vivenciei isso a vida inteira. E depois comecei como representante comercial e comecei a reparar o quê? Que o mercado de produto natural, ele está crescendo a cada dia. A cada dia. E antigamente, o que acontecia? Eu mandava uma tabela de preço para um cliente, a tabela estava atualizada lá, tinha aumentado o preço de linhaça, da ameixa e da uva, e eu me preocupava em falar para ele, pô, aumentou o preço disso daqui. E o cara, não, fica tranquilo, hoje minha margem é 300%, 400%. E hoje a gente vê que não é bem assim, porque a gente tem muita loja espalhada aí. E aí eu comecei a perceber, poxa, eu tenho tanto conhecimento de produtos naturais a granel, sei lidar com os bichos, sei benefício de praticamente a linha inteira de chás, grãos, como utilizar, como vender, como associar produto. Vou começar a ensinar essa galera. E aí eu entrei nesse negócio de mentoria, nesse negócio de assessoria, internet, e é por conta disso que eu estou aqui. Inclusive, quero fazer um agradecimento à Naturaltech, porque é realmente, como o Bruno falou, uma realização de um sonho, estar aqui palestrando hoje para vocês. Um dia eu pensei, caramba, eu quero chegar lá. Nem que essa seja a única, pelo menos a gente bateu o martelo, estamos aqui, passando conhecimento para vocês. E o Bart tem esse conhecimento para passar por conta disso. Então não é uma faculdade, não é um curso, não é nada disso, é vivência, é vida mesmo. E muita gente não sabe, mas a Zona Cerealista não começou com produtos naturais. A Zona Cerealista começou com batata, com alho que se vendia lá, e a família do Bart foi a primeira loja de naturais lá na Zona Cerealista. Então, um cara que realmente tem muito conhecimento, e hoje a Zona Cerealista é a região de maior venda em produtos naturais na América Latina. Tem a loja que mais vende no Brasil, né, a Santa Filomena, e outras gigantes lá, e tudo começou com a família do Bart, certo? E a minha história é um pouquinho diferente, mas também muito ligada aos naturais. Nós temos uma loja chamada Bendito Casarão em 2017, onde em Passos, no sul de Minas, se vocês quiserem seguir no Instagram, @Bendito Casarão. E em 2018, quem que é lojista desde 2017, levanta a mão? São poucos, a maioria começou depois, né? E alguns de vocês viveram um boom dos chás, 2018, 2019, e eu vendia muito chá, sempre fui muito empresário, empreendedor, assim, querendo buscar mudar de vida, e eu tive uma ideia, um insight de lançar a nossa marca de chá, mas ao invés de ser um chá para emagrecer, um chá que buscava controle da ansiedade, deixar as pessoas mais tranquilas, e lancei o Ansie Chá em 2019. Em 2020, eu vendo essa marca para o Laboratório Catarinense, me torno gerente nacional deles para lojas naturais e visito mais de 5.000 lojas naturais no Brasil nos últimos 5 anos, em 20 estados diferentes. Então, para vocês entenderem um pouco do nosso local de fala, e visitando esse monte de loja, qual foi a conclusão que eu e o Bart tivemos? A conclusão é, a gente precisa levar conhecimento, porque o lojista de naturais não existe. Posso afirmar do fundo da minha alma que não existe um empresário, um empreendedor que tenha maior propósito em empreender do que o lojista naturais. Sim ou não, pessoal? Cara, o lojista naturais, muitas vezes, ele começa assim porque ele teve algum problema de saúde, e aí
alimentação saudável mudou a vida dele. Ele começa porque ele ama aquilo e ele quer ter um negócio daquilo. E isso é muito bacana. Mas qual que é o problema? Não basta um negócio, não para de pé só por paixão. A gente precisa ter um pouco mais de preparo, de profissionalismo. Se a gente comparar o segmento de produtos naturais com outros segmentos, como farmácias, supermercados, a gente está anos-luz de profissionalização do nosso segmento. E aí, então, eu e o Bart veio a ideia de criar a 2B Instituto Natural para levar informação, profissionalismo para lojas naturais. É isso, Bart? Exatamente, seguindo o nosso propósito, né? Exatamente, de mudar vidas. Beleza? E aí, entramos então no primeiro princípio para a gente ultrapassar a barreira dos 100 mil reais por mês com lojas de naturais. Quando você vai montar a sua loja, quem é que já tem loja, levanta a mão. Quem aqui está pensando em montar loja, levanta a mão. Legal, tem uma galera aqui. Então, às vezes, você já tem a sua loja ou está pensando em montar a sua loja. Esse é o primeiro erro crasso do empresário de naturais. Nós entrevistamos na nossa mentoria as principais mentes do Brasil. Lojistas que faturam, o Emerson e o Nixon, tem 19 lojas naturais, grãos da Casa do Grão, Rio de Janeiro, fatura mais de 2 milhões de reais por mês. O Heraldo da Alecrim Dourado, Moarama, Paraná, 5, 6 lojas de naturais. Quando a gente entrevista esses grandes empresários, o seu Demar da Santa Filomena, e a gente pergunta, qual que é o peso do ponto comercial de uma loja para o sucesso dela? E a resposta é unânime. Todos esses maiores empresários do Brasil, eles dizem, o sucesso, 70% da sua loja, o sucesso dela está no ponto comercial. 60%, 70%, alguns falam 80%. Então, muitas vezes você não tem um resultado acima de 100, 200, 300 mil reais, mas porque você já começou com um modelo de loja, não diria errado, mas num ponto comercial não ideal. E esse é um grande desafio. Muitas vezes porque a gente está afobado, quer abrir a loja logo, e aí pega o primeiro ponto comercial que encontra. Muitas vezes porque a gente mora num bairro, e que a gente conhece a região, e quer abrir ali naquele bairro mesmo. Muitas vezes por medo de não assumir um aluguel um pouco maior, a gente acaba escolhendo um ponto comercial mais barato, mas vai para um bairro onde não tem fluxo de pedestres, e aí a gente acaba trabalhando muito, mas não tendo resultado. Então, qual que é o primeiro princípio? Todas, ou eu diria que 99% das lojas que faturam mais de 100 mil reais por mês, 200 mil, 300 mil, 400 mil, elas estão num ponto comercial de alto fluxo de pessoas, sobretudo de pedestres. Se eu pudesse colocar numa ordem hierárquica, primeiro pedestres, e depois também, muito importante, fluxo de carro, desde que você tenha estacionamento. Mas pedestres é fundamental. E aí começa um ponto de dúvida, que é o medo. Pô, mas se eu for para um calçadão, eu vou ter um aluguel de 5, 6 mil reais. E aí? O Heraldo da Alecrim Dourado diz uma frase muito impactante, que é assim, caro ou barato é muito relativo. O caro é aquele ponto que joga contra o teu negócio. Às vezes você vai pagar R$ 1.500 no aluguel, mas o ponto, ele é completamente impeditivo ao teu sucesso. Você vai trabalhar muito e ganhar muito pouco nele, porque você tem que fazer uma força absurda para trazer pessoas até o seu negócio. E às vezes você tem um aluguel um pouco mais alto, mas o ponto, ele é completamente, tem uma sinergia muito grande com lojas naturais. Então, o primeiro princípio é, escolha um ponto comercial com alto fluxo de pedestres, alto fluxo de carros, e aí você vai fazer um cálculo. Qual que é o cálculo desse ponto? Bruno, como que eu escolho um ponto comercial? Então, esse é o primeiro check. Tem fluxo de pedestres? Pelo menos de 80 a 100 pessoas por hora passam na frente dessa loja? Check. Primeiro check com relação ao ponto comercial. Segundo check que você vai analisar, quanto eu tenho para investir? Quanto eu tenho para investir? Porque não adianta você pegar um ponto grande se você não consegue encher esse ponto de produto. Certo? Qual que é o cálculo que eu vou fazer? Pelo menos de 2 a 4 mil reais por metro quadrado em produto eu vou colocar nesse ponto. Então, vou dar um exemplo. Se eu tenho 100 mil reais para investir em produto, eu consigo ir bem até num ponto de 50 metros quadrados. Eu vou conseguir encher de mercadoria legal esse ponto.
Se eu for para um ponto muito grande, vai dar aquela sensação de vazio, certo? Então, qual que é a minha recomendação depois de você ir para um ponto comercial estratégico com alto fluxo de pedestres? Pegue o maior ponto que o seu dinheiro possa pagar em produto, para você ter esse ponto bem robusto. Se você tem um dinheiro mais curto, vai para um ponto menor. Mas não deixe de ir para o calçadão. Procure um ponto de 10 metros, 15 metros, 20 metros quadrados. É melhor você ir para um ponto pequeno no calçadão do que ir para um ponto grande no bairro, de um aluguel de R$ 1.500. Você vai vender muito mais numa loja de 20 metros quadrados, num calçadão, com uma loja bem robusta de produtos, do que numa loja de 100 metros quadrados no seu bairro, que com aquela sensação de vazio. Ok? Evite pontos recuados, evite ponto com escadaria também, e busque pontos próximos a academias, cole numa Smart Fit da vida com 2, 3, 4 mil alunos, pontos perto de lotérica, onde traga fluxo de pessoas. Então esse, eu diria que, se vocês pudessem uma dica e depois ir embora, essa talvez é a grande dica. É o ponto comercial, não se afobe. Bruno, e eu não estou num ponto comercial ideal, e aí? Aí é hora de repensar. Será que vale a pena eu colocar minha energia aqui ainda? Então esse é um ponto interessante, porque às vezes você está fazendo tudo certo, mas você está no ponto errado. Pode dar certo? Pode. Eu conheço algumas lojas que deram certo, só que às vezes vai demorar 5, 10, 15 anos para você criar esse ponto comercial. E aí é uma resposta que você tem que ter. Vale a pena? Será que vale a pena todo esse tempo, essa energia, com marketing e tudo mais para trazer pessoas? Então esse é um ponto importante. Segundo, nós estamos falando aqui em jogar um jogo de gente grande. Faturar mais de 100, 200, 300, 400 mil reais. E para você jogar um jogo de gente grande, você não pode ter medo do tamanho da loja. Então, desde que você tenha fluxo financeiro para encher essa loja de produtos. Então, a grande maioria das lojas que faturam mais de 100 mil reais por mês estão em mais de 50 metros quadrados. O cálculo que a gente traz na nossa mentoria é uma loja de naturais bem gerida. E o que é uma loja de naturais bem gerida? Ponto comercial estratégico, um bom mix de produto e uma equipe bem treinada. Quando ela tem esses 3 princípios, ela consegue chegar numa maturidade de faturar pelo menos R$ 2.000 por metro quadrado. Então, eu preciso de uma loja de pelo menos 50 metros quadrados para ter uma boa chance de estar faturando acima da casa dos 100 mil reais. Bruno, é possível uma loja de 30, 40 metros quadrados faturar mais de 100 mil? É possível. Só que aí, cada vez mais, você precisa de produtos com ticket alto e um giro muito forte de pessoas. O ideal é pelo menos 50 metros quadrados para que você consiga jogar um jogo dos 7 dígitos em faturamentos por mês. Então, esses são os 2 primeiros princípios e agora é com o Bart. Deixa eu passar aqui. Passa aí. Pera, não está indo. Agora foi. Aê, boa. E aí a gente vai falar um pouco agora do mix de produtos, tá? Principalmente aí o quê? Levando em consideração o nosso mix de granel, tá, gente? Por que o granel? O granel, ele traz uma maior margem líquida pra gente, tá? Então, primeira coisa, você precisa ter um ERP que te dá relatórios, tá? Isso é muito importante. A maioria usa o que? ERP para controlar venda, compra de mercadoria, uma conta de água, luz, uns boletos de fornecedores. E a maioria dos ERPs fazem esse tipo de relatório, tá? Então, relatório do que? Vendas dos últimos 15 dias, dos últimos 30 dias, o que você vendeu no inverno passado, o que você vendeu no verão passado, todos esses detalhes são dados, tá? E você precisa ter esses dados para saber se você está colocando um mix correto de produtos, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. A gente tem um chá quentão, a gente chama, que é hibisco, anis, canela, tem algumas misturas desse tipo de chá. O cara vendeu bem no inverno do ano passado, mas esse ano ele já está sem o chá quentão na loja dele, porque passou o inverno, entrou o verão, o produto ficou com baixo giro, ele tirou de linha e nem se preocupou em voltar. Talvez uma falta de análise de RP. Às vezes você vendeu nesse item aí 10 quilos, 12 quilos de chá de quentão, por exemplo, no inverno, e está deixando de vender esse chá no inverno de 2025, por exemplo, por uma falta de análise de dados. Então a gente precisa ter esse ERP para nos auxiliar nisso. E a parte mais importante também do ERP é para trazer produtos novos.
Então a gente tem a ferramenta TikTok, está muito hypado. Então o pessoal vai lá e mostra um produto e o negócio hypa, estoura, né? E às vezes a gente entra com esse produto hypado, tá certo, a gente tem que entrar, mas a gente tem um espaço maior para pôr produtos novos na loja. E a gente precisa ter um pouco de atenção aqui. Por quê? Toda loja de produto natural, ela segue um caminho, ela atende determinado nicho de pessoas. Ou são pessoas 40 a mais, ou pessoas que procuram emagrecimento, pessoas que só compram temperos. Tem um rastro ali, tem que seguir aquilo. Então, a sua análise de dados de RP te mostra isso. Pô, eu vendo mais temperos, eu vendo mais frutas, por que diabo que eu vou inserir 10 tipos de petiscos? É muito mais fácil você vender para quem já compra na sua loja. É muito mais fácil você encher a cesta de compra do cara que está sempre lá do que um cliente novo. Tá? Então, na hora de trazer produto novo na loja, tem que estar atrelado ao que você já vende hoje, que você já comercializa. Tá? Público-alvo, parte mais importante de loja. É um pouco difícil a gente mensurar esse público-alvo com 1 ano de loja, por exemplo. Mas quando a gente já tem mais de 1 ano, isso é muito fácil. A gente consegue definir o público que a gente vai atender. É o sem glúten, é o sem lactose. Por quê? Nesse primeiro ano a gente já experimentou todo tipo de produto. Deu certo, não deu certo, venceu, estragou, tive que fazer promoção. Então esse público-alvo, ele precisa estar muito bem definido para que você traga o mix de produtos correto para ele. Tá? Isso é mega importante aí no aumento de faturamento, tá? Fica muito mais fácil para você encher a cesta de compra do seu cliente, tá? Menos emoção e mais inteligência. O que eu quero dizer com isso? Gente, eu sou representante comercial. Tem um representante comercial no palco da Naturaltech. Gente, isso aqui é fora de série, tá? Estou muito orgulhoso disso. Vocês não têm noção. Mas vamos lá. Menos emoção, por quê? Representante comercial, vendedor, as meninas estão ali, elas sabem muito bem disso. Eles são treinados para vender para vocês. Os caras vão dar 30, 60, 90, 120. É promoção, é bonificação. É uma caralhada de coisa, gente. Nós somos treinados para isso. Para vender para vocês, independente se vocês vão vender ou não esse produto na loja. Porque no final das contas o que importa é a nossa comissão. Grande maioria é assim, eu não sou, tá, gente? Não sou. Então o que acontece? Aqui a gente age na emoção. Caramba, esse produto tá barato. Esse produto novo realmente está muito bom. Pô, vai dar 90 dias para mim. Mas isso tudo faz parte do meu público-alvo. Da minha análise de RP faz parte disso. É um mix de produtos que eu vendo hoje. Então é muito importante a gente analisar os dados do RP antes de agir na emoção, tá? Antes de agir na emoção. Final de mês, gente, final de mês é uma loucura. Vendedor não bate meta, eles estão oferecendo até a mãe deles para vocês. E às vezes vocês ficam com mercadoria na loja estragando, principalmente granel. Quem é do Descomplica Granel aqui sabe que eu falo que mercadoria granel, mais de 2 meses na loja, é bucha. É bucha. Se você compra mercadoria para mais de 2 meses, é bucha. E na maioria das vezes você está agindo o quê? Com emoção. Gente, eu estou apontando para cá, está a TV aqui me mostrando. E é a primeira vez que faço isso, então para mim é novidade. Tá muito chique, né, gente? E aí, Baixo, e esse é um ponto importante. Na hora de você fazer uma compra... quem aqui, na hora de fazer compra, vai para o teu sistema e analisa em quanto tempo você vendeu aquele determinado produto? Para você fazer uma projeção de compra. Quase ninguém faz isso. A maioria do lojista faz como, Baixo? É assim, ó. Acho que isso daqui tá bom. Vou comprar porque vai me dar 90 dias, né? E aí você paga em 30, 60 e 90 e fica 6 meses no teu estoque. E o teu fluxo de caixa vai para casa do chapéu, né? Exatamente. E eu coloquei aqui modelo imobiliária, porque eu aprendi uma coisa com a importadora Vida em Grãos, inclusive os meninos estavam ali, acho que eles já saíram. Eu aprendi uma coisa com eles, que tem um modelo dentro da Vida em Grãos, que eles fazem o quê? Eles chamam de modelo imobiliária. Então
Então, eles dividem o estoque todo deles por endereço. Então, cada endereço é uma casinha. Dentro dessa casinha tem a mercadoria. Se aquela mercadoria não paga o espaço que ela está ali, o aluguel que a gente chama, ela precisa sair. Ela precisa sair, porque não está dando lucro para a empresa. E é a mesma coisa a loja de produtos naturais. A loja de vocês precisa ser uma imobiliária. Cada pote é uma casa. E isso precisa se pagar. Precisa ser cobrado o aluguel. Às vezes a gente tem um produto dentro da loja, esse exemplo a galera gosta, que é só para atender a dona Doroteia, que vai uma vez na vida na sua loja. Pô, mas eu tenho esse produto porque eu vendo 50, 60 gramas. Pô, não dá, gente. Não traz lucratividade. Então você começa lá na sua análise de dados do RP e vai puxar a sua curva ABC. Quando você pega os seus dados da curva C, você começa a ver que tem produtos lá que faz 3 meses que você não recompra. E tem, viu, gente? E tem. Isso é terrível. É terrível, tá? Então, esse cara que está na sua loja há mais de 2 meses sem uma recompra, ele não está pagando aluguel. Não está pagando aluguel. Ele não tem que ficar lá, gente. Não dá. Pode passar para Sobretudo para lojas pequenas, né? A gente ouve muito isso. Ah, mas eu não tenho espaço para aumentar o meu mix de produto. Ok, mas você tem um monte de produto que você não está vendendo e que não está pagando o seu aluguel lá, né, o espaço dele. Então isso é fundamental, essa análise de mix de produto, né, Bart? Exatamente. E aqui, gente, é um ponto que a maioria erra dentro de loja, tá? Porque nós queremos sempre ser perfeitos, só que cada detalhe dentro da loja importa. Cada detalhe, cada coisa. O cliente, quando entra na sua loja, ele está entrando o quê? Para comprar. Então, aquele ambiente ele precisa ser para ele, direcionado para ele. A gente tem vários pontos. Eu trouxe um ponto aqui que eu julguei que era um dos principais e mais importantes. Vocês têm noção do porquê que o pote expositor é transparente, gente? Vocês têm noção disso? Porque isso é a vitrine da loja de vocês. E por que vocês querem colocar a etiqueta daquele tamanho? O cliente entra na loja e não consegue ver o produto, gente. A maioria das pessoas compram com os olhos. Não dá para a gente ter uma etiqueta tão grande daquela, tá? Não tem condição. E às vezes a gente quer ser perfeito. Não, eu preciso pôr o nome do produto, a composição, a tabela nutricional, e bababá, e bababá. E você vai ver, tem uma bíblia colada em volta do pote. Aí, o da creatina, do sal rosa, os caras colocam até o laudo na tampa. Enche de informação. E esquece da tecnologia. Esquece da tecnologia. Não estou falando que você não deve pôr informações. Mas nós temos, por exemplo, QR Code. Acho que todo mundo já ouviu falar em QR Code. Eu nem ia fazer esse merchan aqui, mas eu vou fazer. Tá? Não diga, faça. O sistema da Notify, que inclusive está aqui no na nossa feira, Natural Tech, eles têm um sistema de QR Code. Tudo que você coloca no sistema na hora do cadastro do produto, gera um QR Code. Que eles chamam o quê? De etiqueta inteligente. Eu instruo meus clientes e meus alunos a usarem um site onde paga lá R$30 por mês e tem direito a fazer 1.500, 2.000 QR Codes. E insere as informações lá e coloca um negocinho pequenininho no canto do pote. Todo mundo tem um celular no bolso, gente. Ah, eu quero saber qual a composição desse produto, a tabela nutricional. Está aqui do lado. A Anvisa pede? Está aqui do lado. Está tudo na palma da mão. A gente não precisa colocar essas etiquetas gigantescas. E outro detalhe. Eu coloquei aqui a etiqueta preta, aquela que escreve com a caneta giz. Mas tem umas lojas ainda que acham que deve pôr a etiqueta com a marca da loja. Então coloca lá o logo da loja. Meu, cliente está cagando para a marca da loja no pote. Ele não quer saber. Ele quer ver o produto. Tá? Vender granel, gente, é vender um produto bonito, cheiroso, sempre fresco, gostoso, crocante. É o que o cara quer. Ele não quer ver etiqueta de marca, não quer ver nada disso. Você está atrapalhando uma venda com excesso de informações.
Trouxe aqui uma foto do cerealista Sorocaba, nosso aluno da mentoria, clientes, e uma etiqueta super minimalista. E é aquilo que a gente precisa. O código para o colaborador poder digitar na balança, o preço do quilo, preço de 100 gramas, número de lote e fim de papo. Fim de papo, o resto tá no QR Code ou sai na etiqueta na hora de pesar a balança, tá? Menos é mais sempre, Bruno. Inclusive, sempre. Nós visitamos um stand ontem de doces, né? Doces caseiros. E eles falaram exatamente isso. Qual que era a embalagem do doce? Era um plástico filme, porque o doce era maravilhoso, ele vendia com os olhos. E a nossa loja tem que vender com os olhos. E não só essa parte dos potes, mas a gente tem que explorar os 5 sentidos. Nós estamos na mentoria, a gente fala muito isso. Você tem que olhar com os olhos do seu cliente. Você tem que sentir o sabor do seu cliente. Um problema do empresário é que ele naturaliza o dia a dia da loja dele e ele esquece de olhar com os olhos do cliente. E você entra todo dia na sua loja e você para de ter atenção aos detalhes. Então, na nossa mentoria a gente tem só... Posso pegar um gancho aqui dos 5 sentidos, rapidamente? Foi muito falado, o Rony da Reserva falou isso, a Cris Arcangeli falou isso, sobre a loja física ser uma experiência. Sabe o que vai sobreviver à sua loja? Sabe o que vai fazer a pessoa não comprar no online? É ter uma experiência de compra. E como eu entrego uma experiência de compras? Os 5 sentidos. A gente percebe o mundo pelos 5 sentidos. Um deles é a visão, que o Bart está trazendo aqui. Eu vou entrar numa loja atrás, eu quero ver o produto. Eu quero ver o pote, não só sem a etiqueta, mas com uma etiqueta pequena, mas eu quero ver o pote limpo. O pote sem aquele monte de farelo no fundo. Eu quero ver uma fruta desidratada bonita, não aquele pote todo melecado. Eu quero sentir o sabor. Teve uma vez que eu visitei um lojista, eu falei, por que você não dá degustação? Bruno, eu vou quebrar se eu dar degustação para todo mundo. Não, você vai quebrar se você continuar com essa mentalidade. Porque aí é a experiência da degustação. Entra na nossa loja lá, é uma música tocando, todos os funcionários sabem. Quando eu chego na loja e não está tocando uma música, eu falo, quem que morreu? Por que está esse clima de funerário? Então, a música, a experiência do som, a experiência do paladar, a experiência visual que o Bart complementou, a experiência do tato, tudo limpo, chega na área da balança, está tudo limpo. Você entra num restaurante, fala esse exemplo do restaurante, Bart, quando você vai entrar numa mesa de restaurante. Exatamente, a gente vai entrar num restaurante, a mesa não está limpa para você, ou quando você chega no restaurante e tem uma mesa suja, geralmente a gente não fica ali com o braço cruzado esperando o cara limpar. A bancada da loja onde tem a balança é a mesma coisa. Você chega na loja, a bancada tem resto de farinha, de grão, de petisco, porque pesou do cliente passado e ninguém limpou. Ninguém limpou. E isso é experiência. Está no subconsciente do cliente. Ele não está percebendo que aquilo está sujo naquele momento, mas aquela parte crocodiliana aqui dele está falando, caramba, está imundo aqui. Está imundo. Porque nós temos essa atitude com restaurantes. E é a mesma coisa em loja quando a gente está servindo o cliente. Tá? E isso muitas lojas pecam. Tá? Terminou o atendimento, limpa a bancada para o próximo cliente. O bom restaurante, você não entra na mesa sem a mesa estar limpa. É preferível o cliente aguardar mais um pouquinho, mas quando sentar na mesa tem uma grande experiência. E a gente não replica isso na nossa loja Naturais. A gente acha que a gente tem que atender o cliente rapidamente, mas atender numa bancada toda suja, cheia de farelo e entregar uma experiência terrível para ele. Até porque uma das grandes objeções do granel é o armazenamento e a limpeza. Muita gente não compra granel porque não sabe como você está armazenando na sua loja, porque acredita que você não armazena da melhor forma possível. E quando você atende o cliente numa área suja, você está passando exatamente essa impressão para ele. Então, como num bom restaurante, antes de atender o próximo cliente, limpe a bancada. É mais importante você atender com a bancada limpa do que ele atender ele 30 segundos antes, mas com a bancada toda suja. Próximo aqui. Boa. Outro ponto que a gente aumenta muito o nosso faturamento, tá? E a gente esquece de fazer, que são os combos, tá? E aqui entra muito o quê? Treinamento com time de vendas, tá? Treinamento com time de vendas. Os nossos vendedores, eles não nasceram sabendo. A grande maioria não sabe, por exemplo, diferenciar
o whey protein concentrado, isolado, hidrolisado, 3W, 5W e tudo que colocaram no mercado aí para baratear e um comer o outro. Não sabem diferenciar, tá? Não sabem juntar produtos que conversam entre eles. Quando a gente fala de whey protein, o cara já associa o quê? Pré-treino e creatina. Só isso. Só isso. Eu coloquei o exemplo aqui da cúrcuma, tá? Pô, a cúrcuma é muito bom para quem usa o whey protein. Geralmente quem usa o whey protein está fazendo algum tipo de atividade física ou está precisando manter massa. No caso aí, 50 a mais, 60 a mais. E a cúrcuma, ela é o quê? Ela é um antioxidante. Tá? Então ela auxilia no mecanismo e no carregamento dessas proteínas. E a gente fica dormindo. Isso é só um exemplo. Tá? Isso é só um exemplo de combo, da gente montar combo dentro de loja. E não só os combos, né? Tá conversando com o cliente. O cara entra na loja para comprar cacau e a gente não consegue identificar o porquê que ele está comprando cacau. Poderia estar vendendo um óleo de coco, um açúcar mascavo, um açúcar de coco, uma farinha de aveia, uma farinha de amêndoa, porque esse cacau vai ser direcionado para alguma receita, ou até mesmo um chocolate quente no frio, se você tem um leite vegetal, alguma coisa nesse sentido. Então é associar a venda. Associar a venda, e às vezes a gente fica dormindo. Ah, vendeu com uma simples pergunta, uma simples ação, você começa a vender 3, 4 itens a mais em uma semana, e na outra semana você não fazia isso. E você começa a replicar essas coisas, tá? E as degustações? As degustações, gente, é algo que precisa estar no preço de formação aí de vocês, tá? Isso precisa ter lá uma porcentagem, porque quando o cara degusta, 95% de chance dele comprar o que ele está degustando. A gente não pode ter dó, sem contar que a degustação, ela quebra aquela fala, hoje não, só estou dando uma olhadinha. A degustação quebra isso, tá? Ela quebra. Muitas pessoas não sabem agir quando falam isso. Quer passar essa aí, Bruno? Você não, passa, Bruno. Não, que degustação. Quem é que ele fez degustação na feira? Levanta a mão. Quem é que ama? Eu não almoço nem janto quando vem na Naturaltech, mas fica até brava de tanta degustação que a gente faz. E aí eu pergunto para vocês, quem é que degustou e comprou alguma coisa porque degustou aqui na feira? Levanta a mão. É isso. Vocês fazem isso na Naturaltech. E vocês têm dó ou não fazem isso na loja de vocês. A gente tem alunos que falam, pegam algumas marcas que são muito saborosas e dizem que a cada 2, 3 degustações vende um produto. E aí, gente, além de estar no seu preço, vocês têm que pegar isso dos fornecedores de vocês. Vocês sabem o quanto essas marcas que estão aqui, eu vou falar até mais baixo para eles não brigar com a gente. Eles gastam milhares, algumas dessas marcas milhões de reais, sabe fazendo o quê? Pagando degustadores para degustar a marca deles no supermercado. Eles dão o produto, pagam o profissional para degustar a marca deles no supermercado. E quando você vai degustar na sua loja de naturais, você está fazendo um favor para essa marca. Você está levando o produto dele para a casa do consumidor. E o lojista não pede bonificação disso. É impressionante. Você, na hora de uma negociação, você está fazendo um favor para a marca, de estar levando a marca dele ao consumidor final. Essas mesmas marcas pagam milhões de reais para as pessoas fazerem degustação em um supermercado. E vocês podem fazer isso na loja de vocês, para eles, numa parceria. E isso a gente ensina na nossa mentoria, como vocês economizarem e venderem mais. Por exemplo, quem vende suplemento, você tem que ter uma máquina dessas, tipo suqueira, para você degustar suplemento todo dia. Gente, o quanto tem de whey, de suplementos hoje maravilhosos de sabor, que se você tiver degustação na sua loja, você vai vender um produto de 200, 300 reais. E quem tem que patrocinar essa degustação? Não é a sua loja. É o seu parceiro. Bruno, mas esse parceiro não me ajuda. Troca! Olha quantos parceiros, olha quantas pessoas querem estar na sua loja sendo o seu parceiro. Eu ouvi aqui vários palestrantes falarem nesses 4 dias que a gente não tem que ter amor a um fornecedor. A gente tem que ter respeito.
Mas a gente não tem que casar com o fornecedor. Se ele não é teu parceiro, troca. Tem um monte de gente querendo estar na sua loja. Troca. Tem um parceiro de verdade, onde você tem uma relação onde todo mundo ganha, e não só um lado ganha. Então a degustação é fundamental. Degusta o granel. Gente, é ou não é uma sacanagem você colocar um drageado na boca da pessoa? É uma sacanagem fazer isso. Coloca um drageado, a pessoa vai levar. Ela vai levar. Né, Bart? Isso, e aqui vai uma diquinha para vocês já fazer amanhã mesmo. Tá? Isso aqui também não estava aqui no negócio, falar aqui para fazer amanhã mesmo, tá? Meu, degustação quebra objeção, tá? Quebra objeção. Cara, hoje não. Só tô olhando. Brasileiro adora responder pergunta rápida. Eu falo muito isso para fazer no Instagram. Coloque enquete perguntando se é sim ou não. Todo mundo responde. Coloque enquete para responder uma frase. Ah, isso, por isso, por isso. Outra, por isso. Ninguém responde. O sim ou não, todo mundo responde. Quebrar a objeção. Ah, não, hoje não, só estou olhando. É doce ou salgado? O cara vai falar. Se ele falar que é doce, já vai no pote de doce e dá para ele degustar, ele vai degustar. Ele vai, é certeza, faça isso amanhã. O cliente chegou na loja e pergunta se ele gosta mais de doce ou salgado, é isso? Nem precisa se gosta, só fala assim, doce ou salgado? Coisa rápida, doce ou salgado? O cara vai falar, ou ela vai falar. E se for no salgado, você vai indicar o quê, Bart? Eu pegaria o chips de vegetais. Eu iria no milho espanhol ou na amêndoas defumada. Boa, hein? Essa. Ainda mais o sabadão agora. Essa é boa, essa é sacanagem. É isso? É isso, passa aí. Boa. Sexto princípio que toda loja de naturais que fatura mais de 100 mil reais por mês executa com perfeição, técnica de venda. Gente, o lojista de naturais, ele tem uma frase que é assim: eu não vendo na minha loja, porque vender dentro de uma loja de naturais é empurroterapia. Eu não pratico a empurroterapia. Esses mesmos que falam isso, em 2 anos está quebrado. Fechou. Morreu com o princípio, agarrado, mas ele fechou a loja dele. Gente, pelo amor de Deus, ninguém aqui está falando em empurroterapia. Mas a gente tem que entender que vender não é dom, nem empurroterapia. Vender é técnica, é trazer a consciência ao cliente do que verdadeiramente ele quer. Porque na maioria dos casos, nem o cliente sabe. Ele sabe a dor dele. Ele vai na nossa loja porque ele está com o intestino preso, porque ele quer emagrecer, porque ele está com algum problema, porque ele não dorme direito. E o que é? Esses dias me perguntaram, Bruno, considero você um bom vendedor. Qual que é a sua técnica de venda? Me perguntaram, eu buguei. É o spin selling? A sua técnica é o... Aí eu pensei, cara, a minha técnica é olhar no olho do meu cliente, me conectar com ele e entender qual que é a dor dele. E atendê-lo verdadeiramente. Simples assim. Tem muitos livros que é o 5W, 3H, spin. Não. Nessa era do celular, onde que as pessoas estão perdendo a humanidade, a real técnica de venda é você olhar no olho do seu cliente, agradecer por ele estar na sua loja, botar um sorriso no seu rosto e entender, meu amigo, qual que é a sua dor? Eu vou te ajudar. E estar preparado para isso verdadeiramente. Isso é venda. Aí o cara vem para você e fala, olha, eu estou com o intestino preso, e eu li no Google que a aveia é uma boa fibra. Você fala, fantástico. E como que você vai usar essa aveia? Estou pensando em colocar ela. Olha, você já ouviu falar do psyllium? Tão bom quanto a aveia. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você bebe água? Porque se você não beber muita água, tanto a aveia e o psyllium, ela pode ter um efeito contrário. Porque elas são farinhas e ela vai ressecar o seu intestino. Então, você pode, por exemplo, tomar algum produto... não é a lactase, não. Probiótico. Você pode tomar um probiótico. Então você começa a entendendo através da dor do cliente e você começa então a discorrer sobre outros produtos e outras soluções para ele. E você está vendendo, mas você está vendendo sem empurrar absolutamente. Na maioria das vezes, o cliente que a diferença entre ele ser atendido e ele realmente ser abordado por um vendedor. O cara que é atendido, ele sai com uma compra de R$15 e assim, a sua loja foi uma paisagem para ele. Não fez nenhuma diferença na vida dele. E quando ele é abordado por um vendedor, ele sai com um ticket de R$100, R$200
e ele é altamente impactado. Ele sai muito mais satisfeito do atendimento. Por quê? Porque você resolveu a dor dele. Você se conectou com ele. Então, eu ouço muito lojista falar assim também. A minha loja não vende. A minha loja não aumenta a venda. A gente falou isso mais cedo, né? A minha loja não aumenta a venda. A minha loja está estagnada. Gente, tua loja não vende nada. Tua loja é um papel, um CNPJ. Quem vende é você. Aí, pior ainda. A minha equipe não vende. Ah, é? Aí eu pergunto para o empresário. E quando foi que você treinou a sua equipe? Sobre vendas? Ou você acha que você paga um salário mínimo para a sua equipe e eles vêm com PhD em Harvard em vendas, ganhando R$ 1.600 por mês? A maioria da sua equipe, gente, vem de uma família humilde, na maioria das vezes mal terminou o ensino médio, na maioria das vezes tem uma família desestruturada em casa, nunca ninguém acreditou naquele ser humano, e você quer ter o cara pronto. E 99% dos empresários falam, eu tenho um grande problema com mão de obra. Aí eu pergunto para ele, quantas vezes no mês você está se dedicando a essa pessoa? O grande propósito do empresário é formar pessoas. Grandes empresas formam pessoas. Esse é o seu propósito. E quanto tempo você está se dedicando a formar a sua equipe? Um treinamento semanal sobre vendas, 2P20 mais 2, isso é uma técnica nossa. Você aprender técnicas de venda, de abordagem, de conexão, destinar um tempo para ele estudar os produtos da loja, preparar esse seu colaborador. 99% não tem, dos lojistas, não tem um ritual, uma rotina de formação de pessoas na loja. E aí espera que a equipe saia vendendo. Uma equipe que nunca fez nenhum curso de vendas. Então, gente, vendas é o motor da sua loja. Se você acha que vender em naturais é empurroterapia, desculpa, vai abrir uma ONG. E aqui é papo de adulto, sim ou não? Abre uma ONG, está tudo bem. Se você está rico, milionário, está tranquilo. Bruno, eu estou aqui, eu trabalho para o hobby. Está tudo certo, eu vou passar meu Pix no final, estou precisando um pouco mais. Você manda, está tudo bem. Agora, se o seu negócio é um negócio, ele tem que parar de pé. Ele tem que parar de pé. Quer acrescentar, Bart? Não, pode seguir. Então vamos lá, está acabando nosso tempo. 7º princípio, autodesenvolvimento. Tem pessoas aqui, eu só errei no número, mas tem pessoas aqui que fizeram a nossa mentoria e saíram, Igor, da Bom Futuro e Ilhéus, de 85 mil para 120 mil reais. Ontem no jantar nosso ele falou que já estava em 130. O Samuel está aqui, Samuel, né? Eu só errei teu número. Cadê o Samuel? Está aqui? Tá lá no fundo. Levanta a mão, Samuel. Só errei o seu número que eu estou profetizando aqui, tá? Na sua vida. O Samuel ele saiu de 28 mil para 50 mil reais em 6 meses de venda, uma loja de 19 metros quadrados, em 6 meses de mentoria. E o Matheus, Geração Raiz Curitiba, saiu de 70 mil reais para 130 mil depois de fazer a nossa mentoria. O que é isso? É investir em conhecimento. Qual que é um grande problema? O empresário no Brasil, ele não entra, diferente da cultura americana, ele não abre um negócio por oportunidade. Ele abre, na grande maioria das vezes, por necessidade. Ele foi mandado embora, ou às vezes ele até tem um sonho, mas ele entra ali com financiamento, com várias dificuldades, e ele não se prepara. Quando o cara vai entrar na medicina, ele estuda por 6 anos, ele vai fazer uma pós-graduação, ele vai aprender de anatomia, corpo humano, sobre várias coisas, pilares para ter sucesso como médico. Na engenharia, a mesma coisa. E o cara vai abrir uma loja de naturais, ele só tem fé. Vamos com fé que vai dar certo. E a fé é muito importante, mas ela sozinha não sustenta. Naquela época que o Bart falou que a gente conseguia colocar 400% de markup porque não tinha concorrência, até dava certo. Mas agora com 15 mil lojas naturais, supermercado entrando, hortifruti entrando e um monte de concorrente, se a gente não se profissionalizar, a gente não fica no mercado. Então, a gente precisa entender os pilares do empreendedorismo. A gente precisa entender sobre tributação, a gente precisa entender sobre vendas, sobre liderança, gestão de pessoas. E esses são os pilares da nossa mentoria. É isso que a gente traz. A maioria dos lojistas naturais não sabe qual é o seu ticket médio. Quem aqui sabe qual é o ticket médio da loja desta semana? Levanta a mão. 20%, 30%. A maioria dos lojistas não sabe qual é o ticket médio, que é um pilar do faturamento. O que é o seu faturamento? É o ticket médio versus o número de atendimentos que você teve.
Se não tem isso na ponta da tua língua, se você não está fazendo nenhuma ação para aumentar o seu ticket médio, isso é um indicador que o teu nível de gestão ainda é amador. E isso é bom. Isso ainda tem oportunidade de crescimento. E é isso que a gente traz nas mentorias. Oportunidade de crescimento. A gente tem lojista aqui que dobrou o ticket médio em 60 dias. Né? Dobrou, saiu de 29 para 60 reais. Né? Em 60 dias. Com ações conscientes de técnica de venda. É isso? Não é? Show, é isso. E para finalizar, a gente sempre diz que quem não senta para aprender, não levanta para ensinar. E se vocês tiverem interesse em saber mais sobre a nossa mentoria da 2B, você que é lojista de naturais, os 5 primeiros que enviarem uma mensagem para a 2B ganharão um diagnóstico da sua loja de naturais grátis. Então a gente faz um diagnóstico para entender o seu momento, a sua loja de naturais, tá? Para ver se faz sentido você entrar na mentoria ou não. E eu queria deixar um último princípio, Bart. Falamos aqui de várias coisas, de ponto comercial, de granel e tudo mais. O último princípio como empresário que todo mundo aqui é o princípio... Eu acredito que você, ao longo da sua jornada de empreendedorismo, você tem que guardar e cuidar muito da sua fé, guardar e cuidar muito da sua esperança. Porque a gente sabe que empreender, mesmo com todo o preparo, é uma montanha-russa. É uma montanha-russa. Vai ter dia que você vai se questionar, vai ter dia que você vai achar que está tudo errado na sua trajetória, na sua loja, e vai ter dia que você vai achar que é o super-homem, que está tudo certo e que você vai ficar milionário do dia para a noite. Então, gente, todo mundo, todo empresário passa por isso, o Rony que esteve aqui, Cris e todos eles. Então, uma mensagem final por todo o preparo que vocês tenham, mas nunca deixem de proteger a fé de vocês e a esperança de vocês. E para finalizar da minha parte, dar a palavra para o Bart, que para mim, na minha vida, sucesso é decisão. Sucesso é decisão. Para mim, não é, eu vou fazer para ver se dá certo. Eu tinha um sonho de estar aqui em cima. E esse é o 3º ano que eu estou aqui. Mas porque eu tomei uma decisão na minha vida. E tem um preço. O preço não é barato. O preço é alto. O JJ fala, né? Se você escolheu a chuva, tem que aguentar a lama. Mas eu prefiro o preço de fazer algo a mais, fazer diferente, e hoje estar aqui em cima, do que o preço de não fazer nada. O preço da mediocridade. O preço de ficar na média. Eu acho que esse é um preço no longo prazo muito mais caro. Tá? Então, tomem as decisões difíceis. Muitas vezes a gente tem medo de entrar numa mentoria, ou de estudar, ou de fazer diferente, mas vai com medo mesmo. A primeira vez que eu subi aqui, eu estava com muito medo. E hoje é muito mais orgulho e aproveitar o momento. Tá? E vou passar a palavra para o Bart, que é a primeira vez dele aqui, né? Fernanda, só mais um minutinho, tá? Rapidão. Gente, uma coisa que eu aprendi bastante na minha trajetória, e acho que isso deveria servir para vocês também, eu falo muito disso para os meus alunos, tá? Para os meus clientes não, porque eu eu forneço para eles o melhor sempre, tá? O que eu quero que vocês entendam? O Bruno falou uma palavra aqui que era o que eu queria passar para vocês. Não sejam medíocres com o negócio de vocês, tá? Não sejam medíocres, porque enquanto vocês estão aí com a loja de vocês, encarando o empreendedorismo no Brasil, que não é fácil, é algo extremamente difícil, tem pessoas que ficam planejando anos e anos abrir uma loja, tá? Elas ficam paradas ali no mundo, esperando o melhor momento, enquanto vocês já estão aqui. E quando eu falo para não ser medíocre, gente, é o quê? Não exigir, na verdade, exigir o melhor sempre no negócio de vocês. Tanto com mercadoria como com atendimento. Tá, gente? Existem inúmeros fornecedores no Brasil afora. Inúmeros tipos de produto a granel para vocês comprarem. Inúmeros tipos de gôndola para vocês comprarem. Não aceitem a mediocridade, gente. Não aceitem produtos porcaria, produtos misturados, produtos sem número de lote. Isso é muito importante para manter o patamar de vocês lá no alto, tá? Lá no alto sempre, para não dar espaço para ser engolido por supermercado e grandes marcas de franquias aí que
apelam às vezes, né? Então é isso que eu queria deixar para vocês e um agradecimento enorme, mais uma vez, a toda a organização da Naturaltech por ter dado esse espacinho aí para um representante comercial que atende o Brasil inteiro. Nós não demos o exemplo que estourou todo o tempo, né? Desculpa. Muito obrigado a todos vocês, pessoal. Deus abençoe. Muito sucesso a todos vocês.